Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço de conversa. Hoje a gente tem um material, olha, fascinante. É o capítulo 20 do Manual de Escatologia de Dwight Pentecost. Um clássico, né? E um capítulo bem denso. Bastante. E o nosso foco é um termo que, assim, todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos acha que sabe o que é, Armagedon. Só que a perspectiva que o Pentecost traz aqui é bem mais complexa do que aquela imagem popular, né? Exato. Nossa missão hoje é tentar desvendar a sequência de eventos, quem participa, a geografia toda envolvida no que ele descreve não como uma batalha isolada, mas como a campanha do Armagedon. Isso, essa é a primeira, talvez a maior virada de chave que a fonte apresenta. A ideia comum é de uma batalha final, sabe? Aquele confronto decisivo, rápido. Sim, mas o Pentecosta ele sugere algo muito maior. Uma campanha mesmo, prolongada, que marcaria tipo a segunda metade de um período chamado tribulação. Então vamos mergulhar nisso, né? Essa visão mais tradicional de Armagedon como uma batalha única, ela muitas vezes vem de leituras mais gerais, talvez. Mas o Pentecoste nos leva direto para Apocalipse 16:14, Uhum. que fala da peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aí ele aponta uma distinção linguística que ele considera crucial, citando estudiosos do grego, né? Como Trent, Tyre, Vincent. Sim, nomes de peso na área. Pois é. E a palavra usada no original, polemos, significaria guerra ou campanha, algo extenso, sabe? Diferente de machê, que seria uma batalha específica, um confronto mais pontual. E olha, essa diferença de palavras é o ponto de partida para toda a interpretação do Pentecosta. É fundamental, Como assim? porque enxergar Armagedon como polemos, como uma campanha, muda tudo. Implica um período mais longo de conflito, sabe? Com várias fases, com movimentações de tropas por diferentes lugares. Não é só um confronto final num único local. Entendi. Isso já faz a gente questionar, né? Qual a escala disso? Qual a duração? Sugere um cenário, assim, bem mais complexo do que aquela imagem de uma única batalha decisiva. Faz sentido. E falando em locais, o nome Armagedon, ele vem de um lugar real, né? Armagedon, o Monte Mégido. Exatamente. Fica lá no centro-norte da Palestina atual, uma área com um peso histórico, nossa, gigantesco para Israel. Foi palco de batalhas bíblicas famosíssimas. Débora e Baraque, Gideão. Sim, e mortes de reis importantes também, né? Saul, Acasias, Josias. A história daquela região é marcada por conflitos. Muita história ali. A fonte até cita o Vincent descrevendo a planície de Esdrelon ali do lado como um local escolhido para acampamento por, assim, incontáveis exércitos ao longo dos séculos. Exato. Quer dizer, Megido dá um nome e talvez sirva como um ponto focal. Quem sabe um local de reunião inicial das tropas. Mas segundo as escrituras que o Pentecoste analisa, a geografia da campanha se espalha muito além dali. Para onde mais, então? Bom, ele aponta para o Vale de Josafá, que fica a leste de Jerusalém, mencionado lá em Joel 3. E talvez seja o mesmo lugar que Ezequiel 39 chama de Vale dos Viajantes. Ah, interessante essa conexão. Também inclui a região de Edom, ao sul de Jerusalém. Isaías 34 e 63 descrevem o retorno triunfal do Senhor depois de executar julgamento ali naquela área. Certo. E fundamentalmente ele coloca Jerusalém como o grande epicentro de todo o conflito. Ele cita Zacarias 12 e 14 para mostrar que a cidade estaria no olho do furacão. Nossa, então o palco dessa campanha seria imenso. Das planícies de Esdrelon, lá no norte, descendo por Jerusalém no centro, até o Vale de Josafá ao leste e Edom ao sul. Praticamente a Palestina inteira, né? Quase isso. Estaria toda envolvida. E isso parece bater com descrições como a de Ezequiel, né? Dos invasores cobrindo a terra. Uhum. E também com aquela imagem impressionante de Apocalipse 14, do sangue subindo até os freios dos cavalos por uma distância enorme que, na interpretação do Pentecoste, bateria com a extensão da Palestina. Puxa vida. E ele até cita um tal de Eissins, que conclui mais ou menos assim: Armagedon é o ponto de reunião, mas a batalha, a polemos, a campanha,
se alastra por toda a região, com Jerusalém ali no centro nevrálgico. Uma área tão vasta, isso reforça mesmo a ideia de uma campanha longa, né? Não um evento de um dia só. Exatamente. Não faria sentido mobilizar tudo isso para um confronto instantâneo. Certo. Com um palco tão vasto, quem são os protagonistas que o Pentecoste identifica nesse drama todo, que é cósmico e terreno ao mesmo tempo? Bom, ele aponta 4 grandes blocos de poder aqui na Terra. O primeiro seria uma federação de 10 reinos. 10 reinos? Isso, que ele interpreta como o Império Romano restaurado, talvez reunificado, sabe? E essa federação seria liderada por uma figura central conhecida como a Besta. A Besta. É importante talvez a gente pausar aqui rapidinho. Quando a fonte fala da Besta, está se referindo a esse líder político e militar dessa confederação ocidental, né? Baseado em Daniel e Apocalipse. Não é só um xingamento. Ótima observação. É exatamente isso. Nessa leitura escatológica, é um ator central, um líder proeminente desse poder que surge no Oeste. Ok, bem colocado. Continuando a lista dos poderes terrenos, qual o segundo? O segundo é uma federação do Norte. A liderança dessa federação, o Pentecoste atribui à Rússia e seus aliados. Certo. O terceiro? O terceiro são chamados Reis do Leste, identificados como povos asiáticos, localizados para lá do rio Eufrates. Potências asiáticas, então. E o quarto? E o quarto é o Rei do Sul, que representaria uma potência ou talvez uma coalizão de nações ali do norte da África. Ok, então temos Oeste, Besta, Norte, Rússia e aliados, Leste, Ásia e Sul, Norte da África. 4 blocos. Exatamente. Mas aí ele adiciona um quinto participante. E esse é absolutamente decisivo. Quem seria? O próprio Senhor e seus exércitos celestiais. E o que é fascinante aqui na descrição da fonte é a natureza dupla do conflito. Dupla. Como assim? Por um lado, você tem tensões e batalhas entre essas próprias nações. Elas lutam entre si e também contra Israel, como Zacarias 12 e 14 indicam. Mas, num nível mais profundo, a hostilidade fundamental de todos esses poderes terrenos acaba se voltando contra o Deus de Israel. A fonte cita Salmos 2, Isaías 34, Zacarias 14, várias passagens de Apocalipse para mostrar isso. Entendi. É como se os conflitos geopolíticos que a gente vê na superfície convergissem nessa interpretação por uma batalha espiritual de proporções cósmicas, sabe? O confronto final é contra Deus. Entendido. Temos o palco, que é vasto, e os jogadores, terrenos e celestiais. Agora, a pergunta-chave. Como essa campanha se desenrola? Qual a sequência? Pois é, aqui o Pentecostes reconhece que existem diferentes interpretações sobre a ordem exata dos eventos. Ele até lista algumas teorias, mas não vamos entrar em todas elas agora. Certo. Mas ele propõe uma sequência específica que ele acredita ser a mais consistente com as passagens bíblicas que ele analisa. E aqui as coisas ficam realmente complexas e interligadas. Vamos tentar seguir essa sequência passo a passo que ele sugere. Combinado? Qual seria o primeiro grande movimento? O primeiro grande movimento que o Pentecoste descreve é uma invasão vinda do norte, liderada por uma figura chamada Gog, que estaria à frente de uma confederação. Ele baseia isso principalmente em Ezequiel 38. Gog e Magog, né? Essa passagem é bem conhecida. Exato. E o gatilho para essa invasão seria um período em que Israel estaria vivendo, assim, numa aparente segurança. Segurança. No meio de tudo isso, uma falsa segurança, né? Segundo a fonte, essa segurança viria de uma aliança. Uma aliança de 7 anos que Israel teria firmado com o líder do Oeste, a Besta, como mencionado em Daniel 9, 27. Ah, aliança com a Besta. Pois é. É nesse contexto de aparente paz garantida por essa aliança que a Confederação do Norte, que o Pentecoste identifica como Rússia, e aliados específicos como Pérsia, Etiópia, Líbia, Gomer, que ele interpreta como Alemanha, e Togarma, Turquia, baseado lá em Ezequiel 38, invadiria a Palestina. E qual o objetivo dessa invasão do norte? O objetivo principal, segundo Ezequiel 38, seria saquear, tomar despojos, riquezas. Haveria até protestos internacionais de outras nações, mas a invasão ocorreria mesmo assim.
Entendi. E aqui é crucial fazer uma distinção que o Pentecoste enfatiza muito. Essa invasão do norte, liderada por Gog, não é a batalha final de Armagedon propriamente dita. São eventos distintos na visão dele. Aqui é Gog e sua coalizão específica, não todas as nações como no confronto final. Segundo, a motivação inicial. É o saque, não primariamente destruir Israel ou desafiar Deus de forma direta. Certo. Terceiro, a liderança. É Gog, não a besta. Quarto, e talvez o mais importante, a forma da derrota é diferente. Como assim? Deus intervém diretamente contra Gog com catástrofes naturais. Terremotos, pestes, fogo, chuva de pedras. Está tudo lá em Ezequiel 38 e 39. Já no clímax final da campanha, a derrota dos exércitos vem pela espada que sai da boca de Cristo, como diz Apocalipse 19. É uma intervenção diferente. Entendi. E o local da derrota? O local da derrota do norte também é específico, nos montes de Israel, segundo Ezequiel 39. Não é na área mais ampla que envolve Jerusalém, Vale de Josafá, Edom, como no final da campanha. Ok, distinção feita. E quanto ao quando essa invasão do norte aconteceria? Qual o timing disso? Bom, o Pentecostes rejeita várias teorias que circulam que já aconteceu, que é antes do arrebatamento, que é no fim da tribulação, no início do milênio, no fim do milênio. Ele argumenta fortemente que ela ocorre no meio do período de 7 anos. No meio da chamada 70ª semana de Daniel, bem no ponto central daquele período de tribulação. Exatamente, no meio da semana. E por que ele defende essa datação tão específica? Quais são os argumentos dele para isso? A argumentação dele é bem detalhada, mas a gente pode agrupar em alguns pontos principais. Primeiro, ele alinha essa invasão com um momento em que Israel estaria vivendo sob aquela falsa segurança do tratado com a besta. Ezequiel 38 fala de Israel vivendo despreocupadamente, né? Isso bateria com a primeira metade da semana, antes da quebra do pacto. Faz sentido. Que mais? Segundo, ele interpreta termos como fim dos anos e últimos dias, lá em Ezequiel 38, como se referindo a esse período tribulacional específico de Israel, antes do estabelecimento do reino milenar. Terceiro, e isso é muito importante na visão dele, ele vê a invasão do norte, que também seria mencionada em Daniel 11.40, como o gatilho que leva a besta a quebrar o seu tratado com Israel. E a quebra desse tratado, segundo Daniel 9.27 e 11.41, acontece exatamente no meio da semana. Então a invasão do norte provocaria a quebra do pacto. Entendi a conexão. Tem mais argumentos? Sim, ele argumenta que esse timing explica como a besta consegue consolidar o seu poder mundial, como descrito lá em Apocalipse 13. Isso só seria possível depois que essa grande potência rival do norte fosse divinamente destruída. Abriria caminho para ele. Além disso, a destruição espetacular do exército do norte serviria como um sinal poderoso para o mundo todo, como Ezequiel 38 e 39 enfatizam. Isso poderia levar à conversão de muitos durante a tribulação, como aquele grupo incontável de Apocalipse 7. Certo. E, finalmente, ele vê essa sequência toda encaixando na cronologia de profetas como Isaías e Joel. Eles parecem tratar primeiro da ameaça do norte e só depois do julgamento das nações em geral, no final. Então, juntando todos esses pontos, o Pentecostes posiciona essa invasão do norte como um evento crucial, um ponto de inflexão que marca metade desse período de 7 anos e que desencadeia a fase final e mais intensa da campanha do Armagedon. Ok, bastante detalhado. Então, recapitulando. No meio da semana, invasão do norte, Gog, motivada por saque, Israel sob falsa paz, Deus intervém e destrói Gog sobrenaturalmente. Isso quebra o pacto da besta com Israel, certo? Perfeito. É essa a sequência que ele propõe para a primeira metade da campanha, digamos assim. Ok. Então, após essa dramática invasão do norte e sua destruição, entramos no segundo grande movimento da campanha, segundo Pentecostes. A invasão pelos exércitos da besta. Como que a besta, o líder ocidental, reage a tudo isso? Bom, ele não fica parado, né? Usando talvez a própria invasão do norte como pretexto ou o vácuo de poder criado, ele intervém militarmente. Ele entra na
terra gloriosa, que é a Palestina, segundo Daniel 11. E aí ele quebra a aliança com Israel. Exatamente. Quebra a aliança e ocupa o território. A fonte descreve ele conquistando muitas áreas, inclusive chegando até o Egito. Mas, curiosamente, algumas nações vizinhas de Israel, Edom, Moabe e Amon, escapam do domínio dele naquele momento. Interessante essa exceção. E o que acontece depois que ele ocupa a região? Então, enquanto ele está ali consolidando seu poder, talvez no Egito ou na região, Daniel 11:44 menciona que rumores do Oriente e do Norte o perturbam. Rumores do leste e do norte. O que seriam? Pentesk interpreta isso como notícias da aproximação dos exércitos do leste, talvez mobilizados justamente pelo vácuo de poder deixado pela queda da Confederação do Norte, ou talvez vendo a besta como uma ameaça. Essa notícia faz a besta retornar à Palestina com grande fúria. E o que ele faz ao retornar? Ele estabelece o seu quartel-general entre os mares e o glorioso Monte Santo, ou seja, provavelmente nas proximidades de Jerusalém, e se prepara para um confronto massivo. Daniel 11:45 diz que ele arma as tendas do seu palácio ali, mas que chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Ele acha que vai consolidar seu poder de vez, mas na verdade está caminhando para a própria destruição. A invasão pelos exércitos do leste. Como eles entram em cena? Aqui entra em cena uma passagem-chave de Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. Descreve um evento que é interpretado como sobrenatural. O secamento do rio Eufrates. O rio Eufrates secando? Isso. Historicamente, o Eufrates sempre foi uma barreira natural gigantesca entre o Oriente Médio e as potências da Ásia. Com essa barreira removida, os reis do leste, as potências asiáticas, podem mobilizar seus vastos exércitos. E para onde eles vão? Eles avançam em direção à Palestina. O destino específico mencionado no contexto ali de Apocalipse 16 é a área de Armagedon, ou seja, Megido, a planície de Esdrelon, exatamente onde as forças da besta estão concentradas. Exatamente. Tudo parece caminhar para essa batalha colossal entre os blocos de poder humanos. E então, chegamos ao clímax absoluto da campanha, né? O quarto e último movimento. A intervenção do Senhor e seus exércitos. Isso. Temos os exércitos da besta, oeste, e os exércitos dos reis do leste, reunidos ali na Palestina, prontos para se aniquilarem mutuamente. A tensão deve ser máxima, mas nesse exato momento, O que acontece? algo acontece que muda todo o foco. O sinal do Filho do Homem aparece nos céus. Mateus 24:30 fala sobre isso. A segunda vinda de Cristo se torna visível para todos. Uau! E qual a reação desses exércitos que estavam prestes a lutar entre si? A reação é surpreendente e muito reveladora, do ponto de vista teológico dessa interpretação. A hostilidade entre as facções humanas oeste contra leste cessa. Na hora. Eles param de brigar entre si. Param. E pior, eles se unem. Apocalipse 19, versículo 19, descreve isso de forma muito vívida. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, que é Cristo, e contra o seu exército. Incrível! Então, o confronto final não é nem entre as nações. Não mais. O confronto final é entre as nações unificadas do mundo e o Senhor que retorna com seu exército celestial. Toda a rebelião humana e satânica focada no último ato de desafio. E o resultado desse confronto? O resultado, como descrito lá em Apocalipse 19, versículos 11 a 21, é a derrota total e instantânea desses exércitos. Não é nenhuma batalha no sentido convencional, com luta prolongada. É mais uma execução de julgamento pela palavra de Cristo, pela espada que saía da sua boca. Aniquilação completa. Puxa, que sequência de eventos impressionante e terrível ao mesmo tempo. Então, só para a gente recapitular os resultados finais dessa campanha toda, conforme o Pentecost lista lá no final do capítulo. Vamos lá? Primeiro, os exércitos do sul, aquele quarto poder, são destruídos em algum momento durante essas fases da campanha, talvez pela besta. Segundo, os exércitos da Confederação do Norte, GOG,
são aniquilados por Deus, mas num evento separado no meio da semana. Certo. Certo. Intervenção divina direta ali. Terceiro, os exércitos reunidos da besta oeste e dos reis do leste são destruídos juntos na segunda vinda de Cristo, nesse clímax final. Exato. Quarto, a besta e uma outra figura chamada falso profeta, que geralmente é associada a um poder religioso enganoso que apoia a besta. Esses dois são lançados vivos no lago de fogo. Isso, um destino imediato e terrível para eles, segundo Apocalipse 19:20. Quinto resultado. Os incrédulos dentro do próprio povo de Israel são removidos, são julgados e eliminados. Zacarias 13,8 fala que 2/3 seriam exterminados. Um julgamento interno também, né? Exato. Sexto, os crentes israelitas que sobreviveram a tudo isso, o chamado remanescente, eles são purificados através dessas provações todas. Zacarias 13,9 fala sobre isso, que eles passariam pelo fogo e seriam refinados. Purificação através do sofrimento. E sétimo, e não menos importante, Satanás, que a fonte vê como a força espiritual por trás de grande parte dessa rebelião toda, é preso por 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 2. Prendendo a fonte da rebelião, né? Olhando para todos esses resultados juntos, qual é o quadro final que emerge disso tudo, na perspectiva do Pentecoste? O propósito dessa campanha toda, por mais terrível que seja, é a eliminação completa de toda a oposição organizada humana e espiritual contra o direito de Cristo reinar sobre a Terra. Uma limpeza radical do cenário mundial. Exatamente. Uma preparação necessária, nessa visão, para o estabelecimento do reino messiânico de Cristo na Terra, o milênio. Entendi. Portanto, a grande ideia que a gente explorou hoje, a partir da análise do Dwight Pentecost, é que essa campanha do Armagedon, nessa visão escatológica específica, é muito mais do que só aquela batalha final em Meguedo, né? Muito mais. Pais que ele identifica, cobrindo uma geografia vasta lá em Israel, se desenrolando em etapas bem distintas ao longo da segunda metade de um período tribulacional, e culminando não numa vitória humana sobre outra, mas numa intervenção divina decisiva com a volta de Cristo. É bem diferente da imagem popular. Com certeza. É uma visão bem mais complexa e interligada de vários eventos proféticos. E isso nos deixa com uma reflexão interessante para levar, né? O texto do Pentecostes detalha, com base na interpretação dele das Escrituras, claro, a ascensão e a queda de grandes poderes mundiais, a destruição de exércitos enormes, tudo isso antes do estabelecimento de um reino de paz. Sim. Considerando essa complexidade geopolítica toda e a escala global que ele descreve para esses eventos futuros, que tipo de, de vigilância ou discernimento, essa narrativa mesmo sendo uma interpretação teológica específica, poderia talvez sugerir para a gente ao observar as movimentações e tensões entre as nações hoje em dia? É uma ótima pergunta para reflexão. Não se trata de ficar tentando fazer previsões, né? Ou traçar paralelos diretos, tipo isso é aquilo, porque a própria fonte não faz isso dessa forma simplista. Claro. Mas talvez nos convide a refletir sobre as dinâmicas de poder que sempre existiram, alianças que se formam e se desfazem, conflitos regionais e globais de larga escala, coisas que sempre fizeram parte da história humana e que essa fonte projeta para um clímax futuro muito intenso. É um chamado a observar o mundo com atenção, talvez. Uma reflexão profunda mesmo. E vale sempre lembrar, né? Toda essa análise que fizemos hoje foi baseada nas interpretações apresentadas no Manual de Escatologia do Dwight Pentecost. Existem outras visões, claro. Com certeza. É uma interpretação específica dentro do campo da escatologia. E nós certamente continuaremos a explorar outras perspectivas e temas ricos contidos neste e em outros materiais em nossas próximas conversas. Sempre bom aprofundar. Por hoje, a gente espera que essa exploração das ideias do Pentecost sobre a campanha do Armagedon tenha sido esclarecedora e que tenha provocado aí novas reflexões. Que a busca pelo conhecimento continue enriquecendo a jornada de cada um. Isso aí. Até a próxima! Até lá!